Olá, irmã Margarete, bem-vindo. Olá, pessoal, bem-vindo. Bem-vindo, irmão. Ó, pastor Eliseu. Galera, o pessoal tá todo aí já. 4, que bênção, viu? Irmã Margarete. Jesus te abençoe. Cheguei correndo. Opa, É, tá, Senhor, tudo bem? tudo ótimo, graças a Deus aí. Hoje eu não te vi lá na igreja. Dia de terça-feira eu não posso ir. Ah, Na verdade, eu faço pilates, né? Aí muito eu tive que escolher um dia de culto, entendeu? Porque na verdade, eu fazia terça porque o culto de ensino era quinta. Aí agora eu não estou conseguindo trocar o dia, entendeu? Aí eu faço Ah, terça, a Bianca, infelizmente eu tive que ficar um dia. a Bianca estava te representando lá. É, é isso aí. Aurívio. Então, pessoal, hoje, mais um dia, né? Hoje, essa live, essa semana, é a live só com as mulheres. Bem-vindo aí, deixa eu ver o pessoal que já entrou aí, ó. Tem aí o pastor Eliseu, a irmã Maria, Maria Elita, sucesso total a vez dela, o- e o Tarek. Esperando o pessoal terminar de chegar. E como eu estava dizendo, né? A live, essa semana, são com as mulheres nos abençoando, né? Na quinta-feira A live é nós teremos também a Luana. A quarta, amanhã, vai ser a Gisele. Na sexta, teremos a pastora Fabiana. E no tenso. sábado, não se lembra, não, mas tem até os dias de domingo já tem a agenda pronta. Vamos ouvir nossas. Antes de você fazer eu te passar a palavra, eu gostaria de fazer, porque a gente faz uma leitura inicial. Eu gostaria de abrir a nossa Bíblia em 1 João 1, capítulo 1, versículo 7. Amém? Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu gosto eu gosto muito desse texto. João Batista, bem-vindo. A paz. Eu gosto muito desse texto, porque ele nos leva a uma reflexão de o que é andar na luz. Muitas pessoas acham que estão na luz, mas muito provavelmente elas já até acostumaram com a escuridão, né? Mas uma experiência que eu tive é que eu estava numa estrada, o carro tinha tido um acidente, aqueles acidentes horrorosos que levam horas e horas e horas para o trânsito ser liberado. E era um dia de nublado, tinha chovido, estava escuro, foi escurecendo, ficando à noite. E eu deu vontade de fazer uma necessidade, eu fui no mato. Entrei no mato e era um breu que não enxergava nada. E eu escorreguei e caí em um buraco muito fundo. Deixei a minha esposa no carro, não falei com ela que ia sair, não avisei ninguém o que eu ia fazer. Falei, vai ser rapidinho. Aí saí e entrei num breu onde eu não enxergava nada. E caí dentro de um buraco, na beira da estrada. Eu te garanto, andar nas trevas, andar no escuro é extremamente perigoso. E eu não tinha levado o celular. E eu falei, meu Deus, como que eu vou sair desse buraco? Eu não estou enxergando um palmo. E ali eu fiquei orando, porque eu não tinha levado o celular, não sabia de nada, aquele breu enorme. Aí, de repente, eu ouvi umas vozes. Aí eu gritei, e alguém falou assim, parece que alguém ali caiu no buraco. E eles foram lá e me tiraram do buraco. Interessante, para chegar, Providência de Deus.
providência de Deus. E aí eu cheguei lá no carro, a Leila levou até um choque, ela teve uma crise de riso, depois ficou brava, porque eu corri risco de vida, né? Não sabe que ali, todo sujo de barro, mas é o que a Bíblia fala, andar nas trevas é o que acontece. Eu estou contando uma história, um caso, para entender o problema de andar em trevas. Andar em trevas, você, além de não enxergar nada, você está sujeito à morte, né? Em João 7 fala, né? Se E você não tem direção, gente. Você não tem direção, você não sabe para onde você vai, né? Para onde vai? Você fica ali. Ah, não, mas eu estava procurando privacidade, eu queria ficar bem assim, mas eu tinha que ter avisado alguém. Mas eu queria ficar sozinho, eu queria muita privacidade. Então, o que acontece? Às vezes, quando nós estamos no escuro, é que nós estamos querendo ficar sozinho. Queremos ficar sozinho. E é perigoso, é muito perigoso, né? O texto diz, se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão com o outro. Para ter comunhão, tem que estar na luz. Né? Para termos comunhão com o outro, tem que estar. Condicionante, né? Se. Oi? Uma condicionante em si. Sim. Se andarmos na luz, nós vamos ter comunhão, entendeu? E como fazer para não andar nas trevas? Salmo 100 eu até anotei aqui, Salmo 119, que diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Amém? Senhor, te agradecemos pela palavra, Senhor. Obrigado a Deus, porque nós possamos caminhar na luz. Senhor, essa live que seja mais um motivo para compreendermos a necessidade de termos a sua palavra. Obrigado pela vida da professora Margarete, ó Pai, que vai estar nos trazendo, Senhor, um pouco mais da tua luz sobre as nossas vidas, sobre os nossos pés. Senhor, abençoa a vida dela, que ela seja usada pelo teu Espírito Santo. Abençoa cada um que está nessa live. O Tali, Gabi, pastor Eliseu. Senhor, abençoa cada vida, pastor Léo, cada irmã que está aí, ó Deus, João Batista. Senhor, abençoa cada vida. Que haja um aproveitamento em nome de Jesus. Amém. Amém, Margarete. Agora é com você. Eu faço uma introdução para dar tempo todo mundo chegar. Agora eu acredito que já chegou uma turma boa. Agora é com você. Jesus te abençoe. Você vai falar para nós sobre a lição? Eu vou falar, eu na verdade eu tinha preparado, comecei a preparar uma questão, eu estava lendo sobre o rei Assuero e a rainha Vasti, uma questão entre eles lá, e eu ia falar alguma coisa sobre isso, mas depois ontem eu estava vendo a live e parece que eu ia ter que falar sobre, para mim eu tinha que falar sobre a lição, então eu mudei os assuntos, entendeu? Como era sobre homens, eu ia falar sobre o rei Assuero, mas deixa para uma próxima oportunidade. Aí, a gente estava... A lição dessa semana, de domingo, seria, porque domingo vai ter Santa Ceia, não vai ter essa lição no domingo. Cultivando a convicção cristã. Apesar da Lida ter falado ontem, eu acho esse tema muito importante, porque a gente vive numa sociedade hoje muito corrompida, onde tudo é relativizado, entendeu? Isso pode, depende do porquê pode, depende do porquê que não pode. Dependendo da pessoa pode, dependendo da outra não pode, não. A gente vive numa sociedade difícil e que a gente é levado, enganado por muitas coisas, por muitos falsos profetas, entendeu? E se a gente não tiver essa firmeza em Cristo, a gente é engodado, a gente perde a nossa salvação. E a gente passa a acreditar em coisas vãs, entendeu? A gente vê que, a gente pega o exemplo aqui de Paulo, né? A lição está falando sobre ele, que ele teve uma visão de alguém na Macedônia pedindo para que ele passasse a Macedônia e ajudasse a ele, lá na Macedônia. Então, Paulo passou para a Macedônia e ele estava fazendo a obra de Deus. Ele estava fazendo o que Deus estava mandando ele fazer. Deus permitiu que ele fosse.
Mas chegando em Filipe, eles expulsaram o demônio de uma mulher que era adivinha. E eles foram açoitados, foram presos e ficaram acorrentados e tudo. E a gente vê o seguinte, muitas das vezes acontece alguma coisa com a gente, fala, meu Deus, se foi o Senhor que mandou, por que está dando errado? Por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou sofrendo essa perda? E às vezes a gente esmorece, a gente volta atrás naquilo que a gente estava pensando e fazendo, porque faltou-nos a nossa convicção, entendeu? Do que foi Deus que mandou, então Ele vai agir. Independente se eu vou sofrer ou não, Deus vai agir. Então, essa é a convicção do crente. O crente tem que cultivar essa convicção, porque com um determinado tempo, e dependendo de onde você vai, igual a gente pode observar, quando a gente entra numa faculdade, como a gente está vendo em reportagens e tudo mais, lá é uma questão assim, tem vários pensamentos, várias pessoas de diversas religiões, diversos ideais, entendeu? Que aquilo ali, se o crente não tiver na palavra, direcionado pelo Espírito Santo, ele é levado, ele é enganado e ele perde a salvação dele. Então, a gente tem, essas lições de agora são muito importantes, porque está nos refletindo, nos faz refletir sobre aonde que a gente quer chegar, aonde que a gente quer o Espírito Santo na vida da gente, se a gente quer ele direcionando a nossa vida, ou se a gente vai tomar o espaço do Espírito Santo e tomar as rédeas da nossa vida. Não vai dar certo. E se a gente quer pregar a palavra do Senhor, a gente tem que fazer conforme o que Ele manda a gente fazer. Então, cultivar é tratar a terra, é revirando, regando, é promover o desenvolvimento de sementes, de flores e frutos. Então, levando para a vida espiritual, a gente cultivar, a gente tirar tempo para aprender de Deus, porque se você não sabe de Deus, como é que você vai refutar uma coisa que é heresia? Como é que você vai falar de Deus com um ateu? Como é que você vai falar de Deus com um espírita? Como é que você vai falar de Deus onde você estiver? Então, nessa lição fala que a gente tem que ter o Espírito Santo, a gente tem que ter uma convicção, uma moral ilibada, porque se eu tenho uma reputação que não é muito boa, como é que eu vou poder pregar aqui ou pregar em qualquer lugar que for e eu vou poder falar e a minha palavra vai ter peso? Entendeu? O que eu vou falar vai ter peso, vai surtir algum efeito, porque eu não vivo conforme o que eu estou pregando. Então, eu tenho que ter uma moral ilibada, porque a transformação, quando eu aceitei Jesus e que eu venho cultivando esse cristianismo na minha vida, ele tem que surtir diferença, eu tenho que ser transformada. As minhas atitudes, elas têm que mudar, entendeu? E a gente vê que nessa vida que a gente vive, nós temos muitas incertezas, mas quando a gente tem Deus na vida da gente, que a gente cultiva esse relacionamento, essa intimidade com Deus, que faz com que a gente tenha essa convicção, a gente tem, mesmo com nenhuma perspectiva, você não vê uma luz no fim do túnel, mas você sabe que a luz está lá, porque você crê nisso. E quando você fala de uma coisa, tipo, eu vou fazer um bolo, eu sou expert em bolo, vamos supor, não sou não, viu, gente, mas vamos supor que eu seja. Mas se eu falo uma receita de bolo, vou te passar com tanta firmeza, com tanta segurança, que você vai falar assim, não, esse bolo vai ficar top dos top. Porque ela fala de uma coisa que ela sabe, uma coisa que ela tem certeza, que ela está falando, é isso, você pode ir, confiar, faz desse jeito que vai dar certo. Então, para a palavra de Deus, a gente também tem que ser assim. Ó, você não pode titubear, não, você tem que falar com ousadia, igual o Paulo fez. Então, Paulo, quando foi lá na Macedônia, quando ele chegou em Filipe, ele sofreu isso tudo. E era para ele desmorecer, não era? Mas só que não, eles ficaram lá cantando e louvando o Senhor na cadeia. Mas depois que eles saíram de lá, eles ainda continuaram pregando. Porque era convicção, ele tinha certeza que Deus chamou ele para aquilo. Que ele tinha um propósito, entendeu? E a gente vê que hoje em dia,
a gente vê muita gente negando a fé, negando que Jesus ressuscitou, negando que ele nasceu de uma virgem, negando que o Mar Vermelho abriu. Eu falo assim, se a Bíblia falar que o Mar Vermelho, que plantou bananeira, que os irmãos plantaram bananeira lá, que o Mar Vermelho abriu de um jeito ou de outro, não interessa. A Bíblia falou, para mim está falar. Eu não descreio, não. Eu creio em tudo que a Bíblia fala. Agora, então a gente tem que prestar atenção nisso. E a convicção é muito importante para um crente poder falar da palavra do Senhor. Então, quando eu estava pensando nisso, hoje, eu lembrei daquela passagem de Ezequiel 47, que fala sobre, quando Ezequiel fala sobre a água no joelho, a água no tornozelo, depois ele levou mais para frente, a água deu no joelho, depois ele levou mais para frente, a água deu na cintura, e mais para frente ele mergulhou, entendeu? Então eu vejo aqui o que você procura aprender, onde você está nesse rio aqui? Onde você está? Você está com água nos pés? Você está com água nos joelhos? Você está com água na cintura? Você está mergulhando no Espírito? O que você está procurando para a sua vida? Você está com medo? O que você está tirando do seu tempo, da sua vida, para a obra? Porque o reino sofre se a gente não tirar. A gente vê aqui que a gente precisa, além dessa retidão moral e ilibada, né? A gente tem que ter uma convicção social. E se a gente estiver mergulhado no Espírito, igual está aqui, você pode ver que depois que ele mergulhou no Espírito, ele viu de um lado e do outro as belezas, como ele conseguiu enxergar essas belezas todas, árvores de todas as maneiras, tudo lindo e maravilhoso, ele enxergou. Então, se você estiver ali, mesmo se estiver sofrendo calúnia, perseguição, você vai conseguir enxergar um lado bonito que para lá vai ter. Paulo sabia da vitória, do galardão dele para frente. E a gente também vai receber esse mesmo galardão. Então, você sofre hoje, sofre apenas hoje. Mas você tem um galardão. Você tem um Deus que cuida de você. E você tem um Deus que te espera na glória, entendeu? Essa convicção que o crente tem que ter. E aí, a partir desse momento, desse cultivo dessa convicção cristã, ela também tem que ser, aparecer na nossa vida, uma convicção social, que é levar essa palavra, esse ânimo para as pessoas, uma dedicação sem fim de volta, sem querer nada em troca, entendeu? A não ser que Paulo fala aqui, ó, que ele deu a alma, que, ó, assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Então a gente tem, ele fala da própria alma, a alma é sentimento. Aquilo que está no coração dele, no mais profundo do coração dele, é levar esse Evangelho para essas vidas que ele amava tanto. Entendeu? Então, essa ação social, que o bem-estar comum, a dedicação altruísta, tem que ser resultado dessa convicção cristã também. Tipo assim, eu não vou na igreja hoje nada, bobagem, vou fazer outra coisa. Não, culto evangelismo, vou nem de jeito nenhum, estou com preguiça, difícil assistir uma novela. Aí você vai deixando de praticar aquilo que Deus quer da gente. E aí o mundo ganha. E a igreja perde. A igreja perde. A gente tem que fazer isso. Você vê que Paulo colocou a alma dele aqui, o que estava na alma dele. O sentimento dele era o desejo dele levar essa palavra, mesmo sofrendo aquilo ali, depois ele continuou fazendo. E aí eu falo assim, muita gente está trocando a palavra,
trocando oração, trocando uma vida de retidão por um prato de lentilha, por um momento, por uma coisa que é efêmera, que passa, entendeu? E depois o final disso é tristeza, é dor e é morte. A Bíblia fala assim que tem coisas que aos olhos dos homens parecem perfeitas, mas o final é morte, né? Sim. É triste. Sim. Então, aí a gente vê muita gente também vivendo na superficialidade. Igual eu falei daquele negócio do mergulho e tudo. Tem gente que contenta em ficar só com o pezinho na água, sendo que Jesus proporciona tanta coisa para a gente. Você pode enfiar no rio, mergulhar profundo, que Jesus não te deixa afogar. E além disso, você vai enxergar coisas maravilhosas. Você vai conhecer um amor assim, extraordinário, né? Então, o que eu posso... Mergulhar no Espírito, né? No Espírito. Aproveitando, o pastor Eliseu, ele colocou uma dica aqui, ó. Antes reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que está em vós. 1 Pedro 3,15. É exatamente o que você está dizendo, né? A convicção de que quando estamos convictos, nós trabalhamos pela implantação do reino. Nós queremos evangelizar no ônibus, queremos falar com o vizinho, a gente quer que todos vivam essa realidade, né? É o que você está dizendo, é o que o pastor Eliseu está trazendo aqui, e é uma realidade, né? A convicção cristã é muito ligada ao evangelismo, ao amar ao outro, apontando a luz, o caminho para ele, né? É você mostrar que você tem certeza daquilo. E a gente vê muito, muitos pregadores superficiais, assim, que querem fazer para agradar. Aqui a gente vê na lição também que Paulo não fazia nada para agradar o outro, não. Ele era fiel à palavra. Então, a gente vê muito assim, eu não posso falar isso não, porque o Ginto vai ficar triste, ele pode sair da igreja. Gente, mas se você sair da igreja ou ficar na igreja errado, qual que é a diferença? Né? E o seu sangue vai recair sobre mim. Se eu vejo que você está fazendo errado, eu tenho que te mostrar o caminho certo. Então, eu não posso agradar você por causa de uma coisa ou de outra, não. Eu tenho que agradar a Deus. Deus é o pivô, é o centro de todas as coisas para o cristão. Então, eu não posso falar, eu sou a favor disso ou daquilo, só para agradar alguém, sendo que isso contraria a palavra. Está errado. Então, quando eu prego com convicção e com o Espírito Santo na minha vida, essa palavra surte efeito em outras pessoas. Ela traz transformação de vida para outras pessoas. As pessoas aceitam Jesus. E quando eu tenho o Espírito Santo na minha vida, e eu prego, e eu falo com as pessoas, a gente fala, né? Só um modo de dizer. Essa pessoa é transformada, e essa palavra vai também criar uma convicção nela. A partir daí, ela também vai procurar melhorar a sua vida espiritual, a sua vida no cotidiano, no mundo secular. Onde ele estiver, ele vai trazer diferença para essa pessoa. E aí, quando você não tem, as pessoas se perdem, entendeu? Você vê que uma pessoa aceita Jesus e às vezes fica na igreja e depois desvia, porque não enraizou, ela não aprofundou. E se eu sou confrontada no mundo, e eu não estudo a palavra, não leio a palavra e não oro, eu não vou ter base para nada. Eu vou ser como um papel, uma folha seca que vai para lá e para cá. Entendeu? Eu não vou ter firmeza de caráter nem de convicção. Verdade. Verdade. E a convicção que a professora Margaleste nos coloca é que a convicção está diretamente ligada a buscar uma orientação de Deus, deixar os velhos hábitos e abrir mão dos nossos velhos hábitos e permitir que o Espírito Santo molde os nossos pensamentos e atitudes. Essa é uma convicção cristã, não é isso mesmo?
aproveitando um pedaço da anotação que eu tinha feito aqui, que tem tudo a ver. Se você não consegue abandonar os velhos hábitos, você não tem convicção de vida cristã. Não tem transformação. Você pegou o evangelho superficial, você não mergulhou nele, você não aprofundou nele, você não entrou para saber conhecer mais Jesus. A intimidade com Deus é que te faz ter uma convicção e uma vida ilibada, uma vida de moral ilibada, e você ser altruísta, você ser participativo na obra do Senhor, você ter um compromisso que está faltando demais com os cristãos, é compromisso. Se eu falo com você que eu vou estar aqui hoje, eu tenho que estar aqui hoje. Se eu falo com você que eu vou falar com você, vou dar uma palavra aqui na live, eu tenho que cumprir minha palavra, entendeu? Eu tenho que ter compromisso com as coisas que eu assumo. Se eu não posso fazer, então eu vou falar, eu não vou cumprir, não vou fazer esse compromisso com você porque eu não tenho certeza, entendeu? E outra coisa, a gente é embaixador de Cristo. A gente é embaixador do reino dos céus. E o embaixador representa o reino dos céus. E a gente representa Jesus. Se a gente representa Jesus, no mínimo, a gente tem que tentar ser igual a ele. E fazer as coisas, né? As coisas que agradam a ele. Eu fico assim, eu amo a escola dominical, eu amo a palavra de Deus, sabe? Apesar da gente ser falho, nós somos falhos, ninguém é perfeito, mas a gente tem que buscar a santidade, que é separar desse mundo, né? Ser diferente. É igual hoje eu estava numa festa de aniversário sábado, e eles me pediram para fazer uma oração lá. Aí, depois que eu orei, a mulher falou assim, você é evangélica? Eu falei assim, sou, graças a Deus. Ela falou assim, é porque na hora que você começou a falar, eu falei assim, ela é crente. Eu falei assim, glória a Deus por isso, né? Porque o crente, ele olha diferente, ele fala diferente, né? E você falou um negócio de trevas aí, de escuridão, eu só queria contar um testemunho, não sei se vai dar tempo, Dá tempo? Você consegue fazer 3 minutos? 3 minutos? Não, quando eu estava desviada, eu falo em escuridão de vida. Eu estava desviada e eu sonhava muito com defunto, que eu estava andando em cemitério, e toda hora eu encontrava defunto. Quando um dia eu estava andando no cemitério, no sonho, esse cemitério desbarrancou. E aonde que eu caí? No Templo Central. No Templo Central, no pé, embaixo, assim, no púlpito, assim, na beiradinha do púlpito. E foi ali que eu reconciliei com Jesus. Ali, as minhas trevas acabaram. Isso aí assim, foi um sonho, mas foi uma visão ao mesmo tempo, entendeu? Foi uma profecia. Porque, assim como Deus me avisou que eu ia desviar, Deus me avisou que eu ia voltar. E ali eu voltei para Jesus e nunca mais eu sonhei com esse defunto. Eu estava morta em vida, né, numa terra morta, mas Jesus me achou novamente, me deu outra oportunidade. Glória e eu Deus. Não largar essa oportunidade nunca, em nome de Jesus. Se cumpriu na sua vida a profecia do Vale dos Ossos Secos, então. Ressuscitou. Eu arrancou e eu caí no Templo Central, onde eu voltei para Jesus. Glória a Deus aí, tá vendo? O Tarek, corroborando a sua palavra em Gálatas 1:10, que eu vou ler aqui, diz: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estiver procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. É uma boa referência de como ter uma vida cristã, né? Uma convicção cristã. A convicção cristã é o Tado que está nos lembrando aqui em Gálatas 1:10, que a convicção cristã é agradar a Deus, não agradar ao homem, né? Pensar no lugar que faria Jesus. Exatamente. E a convicção tem uma outra vantagem, né? Ela nos gera, nós encontramos comunhão um com o outro. Quando nós temos convicção cristã,
a comunhão é algo muito natural, é um fruto natural que vai acontecer. Porque a gente... Intimidade. Exatamente. Professora Margarete, que benção a sua palavra, viu? Foi tremenda, muito obrigado. É rapidinho, você viu? Jesus na calma. Mas foi Esse tem um peso. maravilhoso. Você vê que o Espírito Santo de Deus vai te usando e as coisas vão fluindo. E se deixar, 2 horas é mole. Mas aqui foi... Eu falo até as 2 da manhã. Tem que deixar um pouquinho para amanhã. Amanhã nós teremos a Gisele. A Gisele trabalhou com crianças no Dom Bosco. Farei algumas perguntas para ela sobre essa questão. A Luana chegou atrasada, mas está bem-vinda. Pega a bênção final. Agora, tem uma questão interessante. Amanhã ela vai falar sobre crianças na EBD, como foi o evento no Dom Bosco. A professora Maria Rita está lembrando que a EBD é uma bênção. E amanhã a Gisele vai estar falando sobre crianças, sobre o evento que aconteceu no Dom Bosco, que foi maravilhoso. 120 crianças, e nós continuaremos aqui. Gente. Oi? Eu frequentei Cordeirinho de Jesus na igreja. A classe menor. Eu lembro. Eu lembro, nós somos contemporâneos. Gente, Jesus abençoe. Jesus abençoe. Amanhã é a Gisele. O JB está comemorando aqui, ela é uma bênção. Eu fiquei maravilhado com as irmãs ali no Dom Bosco, com o trabalho com crianças. Fiquei maravilhado com a congregação. É uma referência para nós, como tem os atributos do Califórnia 1, do Califórnia 2 e da própria sede, o João Pinheiro. Nós temos que pegar o bom de cada um e aplicar na nossa região, aplicar na nossa vida, né? Essa comunhão que nós estamos gerando está sendo muito gostosa. Não podemos esquecer, irmãos, nós estamos 30 dias em oração. Se acordou de madrugada, ora. Se acordou, foi para orar. Não preocupa, foi o Senhor que te acordou. Estamos em oração, o pastor colocou a igreja em oração. É uma atitude correta, né? Porque ela vai nos trazer essa união que nós estamos querendo. Agradeço a todos que estão conosco. Uma boa noite, um bom restinho de noite, né? Porque já estamos chegando na quarta. Jesus abençoe a todos, abençoe o JB, que está divulgando no YouTube, no Facebook. O JB não perdoa. E é isso aí. E a Luana, na quinta-feira, será a Luana. E o Tarek está sendo preparado. Ele vai trazer uma palavra para nós em breve. Vocês podem preparar. Esse menino é uma bênção. O Senhor Jesus abençoe a cada um e até amanhã, se Deus assim permitir. Amém. Tchau. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.